Graça e paz, igreja abençoada, amém? Glória a Deus. Que maravilha nós estarmos na casa do Senhor nessa noite, para adorarmos ao Senhor, para sermos direcionados pelo Senhor, para vivermos tão grandes bênçãos, tão grandes maravilhas da parte dos céus para nossas vidas, amém? Você que nos visita, você fique à vontade, sinta-se em casa, sinta-se abraçado pela igreja, amém? Deixe o Senhor falar com você, transborde mesmo hoje, seja cheio do Espírito Santo do Senhor, amém? Queria que os irmãos estivessem abrindo a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 3. Senhor, seu Deus. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado, Pai, por nos proporcionar um tempo maravilhoso da parte dos céus. Saber que a eternidade nós vamos adorar e adorar ao Senhor. Obrigado, Senhor. Nós Te amamos, Pai. Manifesta a Sua glória. Continua, Senhor. Continua. Usa-me como um canal de bênção aqui, Senhor. Oh, Deus lindo, Deus maravilhoso. Como é bom servir esse Deus. Ah, papai. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existe céus e terra. Esta forma da água e pela água está formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente como vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele, em paz, imaculado, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês. Com a sabedoria que Deus lhe deu, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes, os instáveis, torcem, como também o fazem com as demais escrituras.
para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Oh Deus, Tu és fiel, Pai. Queremos nessa noite, Pai, sermos visitados pelo Seu Espírito. Queremos ser cheios mais e mais, porque visitado nós já fomos visitados nessa noite. Nós estamos sendo cheios e queremos transbordar, viver algo, Senhor, como nunca antes da parte dos céus. Nos leva, Senhor, a viver o sobrenatural da parte do Senhor. Nos leva a sermos cheios, ser cheios transbordantes, que aonde passarmos, as pessoas serão impactadas pela Sua presença. Não precisaremos abrir as nossas bocas, porque o Espírito Santo do Senhor se manifestará através de nossas vidas, ó Pai. Pai, eu clamo aos céus nessa noite, use-me como um canal de bênção, Senhor. Pai, eu clamo ao Senhor, Deus, que nessa noite eu venha ser usado como nunca antes, Senhor. E pessoas aqui, ó Pai, venham ser impactadas. Pessoas aqui, ó Pai, venham viver os céus, a revelação dos céus, Pai. Eu declaro isso sobre a Sua igreja, Pai. O manifestar da glória dos céus sobre cada vida aqui, Senhor. Pai, essa semana, Senhor, viverão, ó Pai, como nunca antes, Senhor. Derrama, Senhor, mais e mais da Sua presença. Aleluia. Pode tomar seu assento dando glórias ao Senhor. Oh Deus maravilhoso. Aleluias e aleluias. Para iniciarmos essa mensagem, para eu entrar nessa mensagem nessa noite, enquanto eu preparava a mensagem ali, que eu colocava no caderno, na introdução, o Senhor me trouxe uma frase de como está a nossa mente. Temos uma mente pura e sincera ao Senhor? Creio, eu acredito que sim. Eu acredito na igreja do Senhor, naqueles ao qual o Senhor tem levantado, que tem colocado ao meu lado. Eu acredito que sim. Pessoas com mente pura e sincera ao Senhor, a viver as promessas, a viver os princípios. Mas eu falo por mim mesmo. Muitas vezes, uma péssima memória, que esquecemos fácil daquilo que o Senhor tem feito. Temos uma mente pura e sincera, mas muitas vezes péssimas em memória. Sabe, irmãos, para entrar na mensagem, o Senhor tem mexido comigo, falado comigo, me apertado mesmo como um azeite. Muitas vezes nós saímos daqui no domingo, na segunda-feira nós precisamos entrar no Facebook, no Instagram, no TikTok, e outra mensagem, e outra mensagem, e uma palavra, e uma outra mensagem, porque nós já esquecemos tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite. Esquecemos tudo. Eu estou falando por mim. O Senhor tem me entregado palavras assim que eu falo, meu Deus, que estremece o inferno. E na segunda-feira estamos desesperados, procurando outros trechos, uma frase para aquele dia. Mas nós não paramos e olhamos para trás e falamos, Senhor, peraí, ontem o Senhor me entregou uma palavra, eu vou meditar nela hoje, na segunda, meditar nela na terça, e meditar nela na quarta. Por quê? Porque muitas vezes a nossa memória é péssima.
Mas não é por incredulidade. A nossa mente é pura, sincera, verdadeira. Estamos aqui entregando um culto de adoração ao Senhor. Estamos aqui nessa noite. Ou será que nós viemos passear? Eu acredito que não. Ninguém saiu da sua casa para vir à toa aqui hoje. Uma mente pura e sincera. Pai, eu estou indo à sua casa porque eu vou te adorar. Porque eu quero entregar um culto de adoração ao Senhor. Mas saímos daqui, esquecemos. A memória falha muitas vezes. Por isso que Pedro, ele escreve essa segunda carta para nos relembrar. Estamos aqui para nos despertar que Jesus na cruz sacrificou para que nós pudéssemos ter verdade da palavra, a liberdade, que Jesus na cruz se sacrificou para que pudéssemos ter a verdade da palavra e a liberdade de praticá-la. Irmãos, quantas vezes nós saímos daqui e parece que amanhã nós não temos a liberdade de praticar a palavra que nós aprendemos? Nós temos a liberdade de praticar a palavra que nós recebemos. Nós temos. Jesus, ele diz em Mateus 10,16: eu estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Mas eu quero que você preste atenção na parte B do versículo. Portanto, sejam astutos como as serpentes. Só essa parte. Portanto, sejam astutos como a serpente. Irmãos, de todos os animais do mundo, quantos já entraram em extinção? A serpente é a única que ela está em todo o globo, ou em toda a terra plana. A serpente está. Ela se adequou à água salgada, ela se adequou à água doce, ela se adequou ao deserto, ela se adequou às florestas tropicais. Todo lugar. E ela, a hora que ela acaba de nascer, a mãe deixa. E ela vai viver sozinha. Se nós analisarmos, a serpente era para ela estar em extinção, mas ela vive por algo que tem dentro dela. A sua peçonha, a sua astúcia de sobreviver. Nós temos que entender e viver por algo que tem dentro de nós, que um dia fomos cheios, estamos transbordando isso, mas muitas vezes nós saímos daqui e esquecemos que nós temos o Espírito Santo dentro das nossas vidas. E nessa noite o Senhor nos confronta, Ele nos leva a abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento. Opa, peraí. Jesus disse que nós deveríamos ser astutos como a serpente, não parar, não nos limitar. O que está te travando? O que limita você amanhã de fazer tudo diferente e viver uma nova vida em Cristo e sobressair, mesmo que as dificuldades sejam um deserto, as águas salgadas, as águas doces, o frio mesmo, você tem a liberdade de praticar a palavra do Senhor. Você tem a liberdade de viver o Espírito Santo de Deus que está em você. Você já viu a cobra dependendo de outro animal? Ela depende dela. Ela tem perna para caçar? Irmãos, se você for parar para analisar, falar, meu Deus, isso é uma verdade. Ela se vira, porque ela sabe o que tem dentro dela, o que ela tem que fazer.
ela não fica parada. Eu quero falar para você, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Eu te lembro mais uma vez, amanhã, pela manhã você fala assim, não, eu vou olhar, eu vou ver, mas esse versículo, fala comigo, Senhor. Espírito Santo, manifesta a sua glória, manifesta o seu poder na minha vida hoje de manhã. Fala comigo naquilo que foi ministrado ontem. Eu não quero dizer para você que você está errado em ouvir uma mensagem, em ver algo que te interessa ali. Como eu citei esses dias, muitas vezes paramos e olhamos aquelas mensagens rápidas, aqueles vídeos rápidos do Instagram, que faz só nós perdermos tempo. Não gravamos nada. Não gravamos nada. Tenho certeza que a maioria aqui nessa noite já ouviu, hoje, já viu hoje, no mínimo, uns 10 vídeos. E você não lembra de nenhum deles. Muito pouco. Mas o Senhor amanhã Ele vai te lembrar. Ele vai trazer o Espírito Santo. Vai pegar esse texto, vai pegar os versículos, vai começar a manifestar a glória dEle, manifestar o poder dEle, manifestar aquilo que Ele tem para você. Então, você tem uma mente pura e sincera. Eu creio. Por isso que vocês estão aqui nessa noite. Mas que mude nessa noite essa memória. Que começa a viver, começa a se alimentar daquilo que o Senhor está entregando para você, daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Amém? Para nós entrarmos na mensagem. Meu Deus, a hora voa. Primeiro ponto, nós vamos estar falando no versículo 8 e 10. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudado. Primeiro ponto que eu quero entrar para você na mensagem: temos vivido cada dia como se Deus não vai voltar. Por isso que eu estou falando, é um alerta, irmão. O Senhor falou muito comigo nessa semana. Saímos daqui e esquecemos tudo. Começamos a segunda-feira, todo dia damos um start na vida espiritual. Todos os dias resetamos a nossa vida espiritual. Começa hoje. E temos vivido cada dia como se Deus não fosse voltar. Eu te desperto nessa noite. Comece a entender que tudo que está acontecendo, o Senhor está no controle. Que tudo que está se passando, o Senhor está cuidando. Mas nós temos que nos posicionar em viver uma vida no Senhor. Tudo está como o Senhor preparou para o mundo. Mas como assim, pastor? O tempo vai passando, as situações, as promessas vão se cumprindo. Tudo está como o Senhor preparou. Sabe o que não está? As nossas vidas. Por quê, pastor? Porque muitas vezes nós nos posicionamos da forma que nós queremos viver. Porque nós nos posicionamos como nós queremos. Eu quero andar dessa forma. Eu já falei várias vezes aqui, quando eu me converti, quando houve um encontro realmente com o Senhor, que o Senhor falou comigo assim: se entregue sem reserva. Naquele dia, eu falei assim: não, eu tenho que entregar a minha vida por completo, 100%, eu não tenho que deixar nenhum pedacinho, para que eu venha administrar. E muitas vezes aí você vai falar assim: mas não tem nada a ver, pastor, tudo está conforme o Senhor preparou para o mundo. Tudo está. A parte ao qual eu estou cuidando não está, porque o Senhor quer fazer da forma dele. O Senhor quer que nós vivemos conforme a palavra dele, mas nós muitas vezes nos posicionamos em viver como nós queremos viver. O mundo está conforme o Senhor quer que esteja, e nós, eu tenho comentado com esses dias com algumas pessoas, o mundo que eu quero viver em Cristo
Qual é? Qual é? Eu não preciso me arrepender. Eu posso falar do irmão. Eu posso fazer a vida de qualquer jeito. Esse é o mundo que você escolheu, mas não é o mundo que Cristo preparou para você. Então o mundo, tudo está conforme Deus, o Senhor preparou para o. Está tudo conforme o Senhor preparou. Só que nós muitas vezes estamos fora do propósito. Nós muitas vezes estamos vivendo aquilo que nós queremos viver, e não aquilo que o Senhor preparou para que nós estivesse vivendo. Nós vivemos conforme a nossa vontade, ou a vontade de Deus? Eu faço essa pergunta para cada um. O que você tem vivido nesses dias? Conforme a sua vontade ou conforme a vontade de Deus? Como nós estamos vivendo? Noé, ele viveu conforme a vontade dele ou conforme a vontade de Deus? Vontade de Deus. E o povo que estava lá fora viveu como a vontade de Deus ou conforme a vontade deles? Sodoma viveu como a vontade de Deus ou conforme a vontade deles? Vontade deles. Aí você fala assim, pastor, mas o que tem a ver o tempo com... Tem. Que as pessoas, elas acham que o mundo nunca vai, que Jesus não vai voltar. E continuam vivendo de qualquer jeito, vivendo pela vontade deles. Mas o Senhor tem levantado um exército forte nesses dias. Pessoas que estão dispostas a viver a vontade de Deus para esse tempo. Mas você fala assim, pastor, nesse tempo é difícil. Nesse tempo as coisas estão, os ciclos estão se fechando, mas o Senhor tem dado o escape. Ele deu o escape para Noé. Ele deu o escape para Ló. Talvez você não faz noção. Talvez o tempo está chegando. Primeiro milagre do Senhor no casamento lá. Maria chega e fala: acabou o vinho, que tenho eu com você, mulher? Não era tempo. Aí passa acredito, horas, minutos. Fala assim: o que vocês têm? Quantas talhas? Enche as talhas de água. E de repente pega, peça que leva para quem estava fazendo a festa. Nossa, que vinho bom. Chegou o tempo. Como você está vivendo a sua vida em Cristo? Como que se nunca fosse chegar o tempo? Tanto chega o tempo do seu milagre, como também chega o tempo do juízo do Senhor. Também chega. Então como que nós estamos vivendo? Como cada dia, como se Deus não fosse voltar? Então o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês aqui: como temos vivido cada dia das nossas vidas, como se Deus não fosse voltar, ou vivendo o chamado, vivendo o propósito, vivendo os dons, os talentos que o Senhor colocou nas nossas mãos. Ele está no controle de tudo. Nada mudou. O mundo não mudou. Quem estamos mudando muitas vezes somos nós, pelas nossas vontades, pelas vontades da carne. Estamos vivendo as nossas vontades ou as vontades do Senhor? Aleluias. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, ó Pai. Nessa noite o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de nos arrependermos, de alinharmos os caminhos com o Senhor. Aqueles que estão alinhados, se fortalecer mais, buscar mais o Senhor, ter experiências, viver algo novo do Senhor, viver as maravilhas do Senhor, viver os milagres do Senhor. Obrigado, Senhor. Segundo ponto, o Senhor tem nos preparado para sermos parecidos com Ele. Faça uma análise. Como você tem se parecido com o Senhor? Como?
Eu tenho visto nesses dias o João Mendes no Primeiro Amor, esse fogo que queima, transbordando. Talvez nós, como muitas vezes crentes velhos, falar, meu Deus, eu não faria isso. E eu comecei a imaginar, hoje nós estamos falando de Santa Ceia, Jesus quando foi crucificado, eu imaginava quando ele começava a confrontar os fariseus, era loucura, quando ele falava, eu vou fazer um milagre, eu vou lá fazer um milagre, pega essa água aqui, você imagina, irmãos, que loucura, num casamento, uma festa, de repente enche, todo mundo vendo, enchendo de água, as talhas, aí de repente pega e fala assim, vai lá, leva lá para o noivo, leva lá para quem está fazendo a festa, rapaz, mas eu vi pondo água aí dentro, como pode? É loucura, será que nós estamos dispostos a viver essas loucuras em Cristo? Será? Mas eu quero te dizer que o Senhor tem nos preparado para sermos igual a Ele. Somos imagem e semelhança. Se fôssemos para nós sermos qualquer coisa, Ele teria feito mais um animal. Quando Ele cria lá no início, Ele nos leva a sermos igual, imagem e semelhança dele. Ele nos criou para sermos iguais, vivermos os milagres, vivermos as maravilhas. Aí também você fala assim, pastor, mas lá não era, não, o velho homem caiu, e aí de repente o Senhor envia Jesus, Deus envia Jesus, para que se cumprisse, como homem, e nessa noite o Senhor nos desperta a vivermos uma vida de arrependimento, com um caráter irrepreensível. Projeta para mim aí Filipenses, capítulo 2, versículo 15 e 16, com um caráter irrepreensível, irmãos, preservando a palavra da vida, assim no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Então nós vivemos aquilo que o Senhor tem, um caráter irrepreensível. Aí talvez você sabe o que eu vejo, irmãos? Pessoas que querem uma mudança de forma um toque de mágica. A hora que uma pessoa der um tropeção, não estender a mão e levantar, falar assim, não, levanta, vamos caminhar junto. O que você quer mudar? Vamos mudar isso hoje. Pastor, mas eu não consigo, é muita coisa. Vamos mudar isso. Então, sendo transformado a cada dia, para sermos como o Senhor, parecidos com Ele. Uma transformação todos os dias. Eu já falei algumas vezes aqui, quando eu fui para a igreja em 2002, eu caminhei até 2010, mais arrastejando que em pé. Caía, levantava, caía, levantava, caía, levantava. Eu costumo dizer que foi um dos piores tempos da minha vida. Mas tinha pessoas estendendo a mão, falou assim, peraí, o que está acontecendo? Vamos, não desista, eu quero você aqui. Talvez eu falo para as pessoas, assim, irmãos, eu quero você lá na igreja, irmão, vamos, insistindo, porque um dia insistiram comigo, e eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas. Estava falando com o João Mendes, mostrando umas fotos de quando eu me converti lá atrás, falei, esse rapaz aqui, ele foi líder, foi um líder meu.
Hoje ele é genro do apóstolo Zé Maria. Esse cara foi líder. Sabe, aquele cara assim, que ele era até chato, ele pegava no pé mesmo, falou assim, não, ele não era dando risada não, irmãos, era assim, ó, você tem que ir na igreja, de jeito longe não dá não. Ele tinha entendido o que tinha dentro dele, e o que ele tinha que transmitir para outras pessoas, e não desistiu, minha vida. Talvez ele não podia estar, ele falava assim, ó, tal outra pessoa vai acompanhar você, vem aqui na igreja que ele vai conversar com você. É desse jeito. E eu lembro, e eu vejo isso hoje, que cada dia, que cada tombo, que cada cicatriz me fazia chegar mais próximo, me tornar mais parecido com o Senhor. Ah, mas o Senhor nunca passou pelo que eu passei. A pessoa passou do meu lado e não falou paz. Passei. A pessoa pegou, pastor, o senhor nem sabe o que ela falou. Também passei. Mas eu era curado. Falava, não, mas se eu quero ser parecido com Jesus, Jesus passou por isso. Jesus foi chamado de falso, de mentiroso. Caluniaram. Mas se nós queremos ser parecidos, mas não queremos liberar perdão, não queremos mudar de vida, queremos fazer do nosso jeito. Aleluia. E o Senhor nos transforma a cada dia. Projeta para mim 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios 11, 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Paulo diz. Eu falo isso para vocês, eu prego isso para vocês hoje, porque cada dia eu quero procurar ser mais parecido com Cristo. E você acha que eu não tenho alguém que me cobra hoje, eu não tenho alguém que puxa minha orelha? Quarta-feira eu fui viajar, fui fazer compra para a empresa, e o velho homem sempre ele quer sair, ele sempre quer manifestar, o velho homem. E eu estava numa loja, e de repente chegou uma pessoa mal-humorada na loja vizinha, e mandou arrancar os carros, arrancou as motos que estavam na frente, e não sei o que tem, e começou a falar um monte de coisa. Moça, aquilo foi subindo uma ira, e olhando para aquela situação, eu falava, meu Deus do céu. A Maria Ângela olhava assim, puxando a minha orelha, e falava assim, ó o velho homem, ó o velho homem, corrigindo ali, mas eu via que aquilo ali era necessário, mas não falei nada, irmão, não, só o jeito que eu olhava, ela olhava e falava assim, ó o velho homem. Nós temos que ser transformados todos os dias. Talvez você fale assim, ah, mas isso não é um tropeção. Não, isso é um tropeção da minha parte, que eu oro ao Senhor que venha mudar. E por aí, irmão, você tira como eu era há 22 anos atrás, antes de me converter. Precisava muita coisa não para dar trabalho, mas até hoje, 22 anos depois, eu vejo o quanto que, tipo assim, para mim ser parecido com Cristo, eu preciso estar mudando todos os dias, sendo transformado, como nós lemos aqui. Projeta para mim Efésios, capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Paulo diz que nós deveríamos ser imitadores de Cristo como Ele. Aqui já fala que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Como que eu estou sendo imitador de Cristo como filho amado, sendo que gerou um ódio, gerou um rancor, gerou uma raiva em mim a hora que eu vi aquela situação? Preciso ser mudado, preciso ser transformado. Será que é só eu? No nosso dia a dia, o Senhor vai colocar situações nos preparando para sermos parecidos com Ele, para sermos parecidos com Ele. E aí eu volto lá no primeiro ponto, lá na introdução, né? Como está a nossa mente? Saímos daqui amanhã e esquecemos tudo.
Esquecemos tudo. Não por maldade, porque, vou viver como um velho homem. Mas o Senhor nos confronta, o Espírito nos mostra aonde devemos ser transformados, aonde devemos ser mudados todos os dias. Amém? Esse é o terceiro ponto. Meu Deus, a hora já voou já. Venhamos nos manter firmes no Senhor, zelosos pela sua palavra. Venhamos nos manter firmes no Senhor, zelosos por sua palavra. Como nós temos sido zelosos pela sua palavra? Firmes. Como que nós temos demonstrado que estamos firmes no Senhor? Como? E o Senhor colocou no meu coração aqui, cuidado para não sermos confundidos. Irmãos, eu quero te dizer algo. Há muitos cristãos sendo confundidos com pessoas do mundo, como fariseus, como pessoas que nunca conheceram a Cristo. Pessoas sendo confundidas. Então nós temos que zelar pelo aquilo que nós caminhamos, aquilo que nós carregamos pelo Espírito Santo de Deus, para não sermos confundidos. Confundidos. Versículo 17 de 2 Pedro 3 diz assim: portanto, amados, sabendo disso, guarde-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza. Com quem você tem caminhado? Com quem que você tem caminhado? Quem você tem caminhado tem mudado os traços de Cristo na sua vida? É noite de arrependimento, irmãos. É noite de mudança de trajetória. Eu quero te dizer, com quem você tem caminhado muitas vezes lá fora tem mudado o seu caráter, e as pessoas têm te confundido com pessoas sem princípios do mundo, por causa de quem você tem caminhado lá fora. Esteja atento. Esteja atento. Cuidado para não ser impulsionado ao erro por quem não tem princípios. Pastor, mas fulano lá, não sei o que tem, não sei. Tem um monte de gente que eu não sento à mesa, e é cristão, irmãos. E é cristão, eu não sento à mesa. Sabe por quê? Porque não tem princípios. Quem caminha comigo, me conhece, sabe que eu zelo muito pelos princípios. Eu procuro andar lá fora para não ser irrepreensível. A hora que puxar, peraí, Pastor Júnior, não sei o que tem. Eu costumo sempre dizer aqui do meu pastor, do pastor Márcio, no início da nossa caminhada junto, eu ouvi algo acontecendo, ele passando por situações. Eu falava, meu Deus, uma pessoa 3 meses já chegava de chegar em Guaxupé, mas eu senti paz no Espírito. Quando nós começamos a caminhar, o Espírito foi direcionando, e eu vi tantas coisas acontecer no início ali da caminhada com ele. Hoje já está por agora, por esses meses agora, está fazendo 7 anos que nós caminhamos juntos. Eu vejo nele uma pessoa de princípios, um irrepreensível, não tem problema aonde ele vai. E eu olho para aquilo dali e falo, Senhor, eu quero cada vez mais parecer com o meu pastor, parecer com o Senhor, Deus. Por quê? É caráter, é com quem nós andamos lá fora. Irmãos, aqui tem várias pessoas, vários meninos que já foram para viajar comigo para São Paulo, para Americana. Não tem problema em levar ninguém, não, porque a mesma pessoa que eu estou sendo aqui em cima do altar, eu sou lá fora. Lá fora, não tem problema, não é balela, não é da boca para fora. Mas isso é por quê, pastor? Porque eu vigio até com quem eu ando lá fora, mesmo que é crente,
Tem muitas pessoas que eu não sento, é cristão, eu não sento na mesa, não compactuo com muitas coisas. Cuidado, para se manter firme e zeloso, com o Senhor, na sua palavra, para que você não possa perder a credibilidade, para que você não possa perder a salvação, por causa de pequenas coisas. Cuidado. Projeta para mim aí Provérbios capítulo 6, versículo 16, nós vamos ler até o 19. Provérbios 6, 16. 6 coisas ao Senhor Deus odeia, 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. Irmãos, como que eu sei quando eu estou aqui, ó, projeta de novo aí, Vinícius. Testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. Quais são as outras 6? Volta lá no início de novo. Olhos, não pode voltar lá no 16. Seis coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. Cuidado, irmãos, cuidado com quem está caminhando. Pastor, mas é crente. Cuidado, analise. Provérbios 6, 16. Opa, peraí, eu vou dar uma analisada na hora que eu chegar em casa. Cuidado, vigia. Então, o primeiro ponto, nós temos vivido cada dia como se Deus não vai voltar. Segundo ponto, o Senhor tem preparado para sermos parecidos com Ele. Deixe ser moldados, deixa ser transformado. Venhamos nos manter firmes no Senhor, zeloso pela sua palavra, pelos seus princípios. Então mantenha zeloso. O quarto ponto, para encerrarmos aqui e entrar na Santa Ceia: confie no Senhor, espere em Cristo. Pedro nos lembra que Deus é paciente e nos salvará de nossos pecados. Versículo 13, né? 2 Pedro 3,13, a palavra do Senhor diz assim: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, ele nos lembra que Deus é paciente, que Deus prepara, que Deus está cuidando de tudo. No Senhor tem promessa de novos céus, de santidade e justiça para nós. Só que muitas vezes nós corremos pelas nossas forças, nós corremos pelos nossos braços, nós temos dificuldade de parar e nos arrepender, de mudar a rota. Quantas vezes queremos cortar caminhos? Quantas vezes queremos fazer da nossa forma? Quantas vezes o Senhor nos chama nessa noite para alinhar a rota? Esses dias eu trouxe uma mensagem falando de Jonas. Quantas vezes nós começamos só descendo, a hora que nós vemos, nós estamos nas profundezas, e o Senhor nos dá a oportunidade de alinharmos a rota nessa noite. Como Jonas, o Senhor nos colocou dentro de um peixe para alinhar a rota dele. Quantas pessoas têm caminhado, têm estado nas profundezas da morte, e o Senhor chama nessa noite para alinhar a rota com Ele, com os planos dEle. Projeta para mim Efésios 2, versículo 8 e 9. O louvor pode estar subindo já.
Nós vamos entrar na Santa Ceia. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então o Senhor nos lembra que nós estamos aqui nessa noite, não porque somos melhor, não porque podemos fazer algo, não, porque a graça do Senhor nos alcançou. Porque a graça do Senhor nos alcançou. E Ele faz de nós novas pessoas. Ele nos transforma. Eu fui segunda-feira passada trazer uma palavra, levar uma mensagem, numa clínica ali no Patrimônio. E eu tinha comentado com várias pessoas que eu não acreditava em pessoas que já tinham passado 6, 7, 8 vezes por clínica de recuperação. E um dia eu até comentei isso com o Leandro. Ele falou: pastor, eu conhecendo o Senhor, o coração do Senhor, não vai rolar não, hein? Pessoas, uma clínica, um dia do Senhor colocar diante de nós, nas nossas mãos, uma clínica para nós cuidar. Eu falava assim, e iríamos só trabalhar com pessoas de primeira internação. Aí ele falou assim: pastor, eu conhecendo o Senhor, não vai não. E aí eu cheguei ali naquela clínica segunda-feira passada. Falei: meu Deus. E começa a conversar com uma pessoa, e começa a conversar com outra pessoa. Pessoas que já passou 6, 7, 8 vezes internado. E aí Deus fala assim: não é você que tem promessas para ela, sou eu. Deus falou comigo: não é você que tem plano para ela, sou eu. Não é você que vai mudar a vida dela, sou eu. E aquilo me quebrou. Muitas vezes nós queremos cuidar das pessoas, nós queremos nos moldá-las conforme a nossa vontade, mas nós entendemos que é o Senhor que tem preparado, é o Senhor que tem moldado a vida das pessoas. Então nessa noite eu falo para você que está aqui: deixe o Senhor te moldar, deixe o Senhor transformar, deixe o Senhor manifestar a glória dele, as maravilhas dele na sua vida, e que outras pessoas possam ser alcançadas. Orem por vidas, orem por pessoas. O Senhor, Ele te colocou para que você possa manifestar a glória dEle. Não que você vai fazer a glória na vida de outras pessoas, mas sim que você vai manifestar a glória do Senhor. Então o Senhor tem promessa de novos céus, céus de santidade e justiça para nós. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, mas eu quero te dizer que não viva como se o Senhor nunca fosse voltar. O Senhor tem te preparado para ser imagem e semelhança dEle, como Ele. Não desista. Talvez você tenha sido confrontado, talvez você já tenha sentido vontade de parar, desânimo. Não pare, seja zeloso. Cuidado com quem você está andando. Analise bem. Analise bem as pessoas que você tem sentado à mesa. Cuidado para não sermos confundidos, para não ser confundido com alguém que não conhece a Cristo, devido às amizades. Mas se você tem vivido, se você tem passado por essas situações nesses dias, é uma noite de arrependimento. Confie no Senhor, espere em Cristo. Muitas vezes queremos confiar em tantas outras coisas e não confiamos no Senhor. Coloque-se de pé.